Olá a todos e a todas. Na aula de hoje eu vou falar um grande resumão da linguagem C Sharp, além de também explicar um pouquinho como é a relação de variáveis e script da Unity aqui na janela do Inspector. Então eu fiz aqui um script para servir de guia para a gente, para facilitar a explicação, e aí eu vou explicar um pouquinho dessa relação de variáveis e Inspector, como é que a gente pode usar na Unity. E aí eu vou, inicialmente aqui, eu vou criar um GameObject vazio. Porque assim, quando a gente cria o script, no caso eu criei esse script aqui que eu chamei de resumão C Sharp, ele só é executado quando ele está em algum GameObject. Então, por exemplo, esse script eu criei e ele está aqui dentro da minha pasta, ó, Assets, Scripts, e aí dentro da pasta Script está aqui o script que eu criei, né, que eu chamei de resumão C Sharp. E aí dentro desse arquivo aqui está o nosso script, mas ele só vai executar as funções, né, os códigos que estão dentro do script quando ele estiver num GameObject. Então eu criei esse GameObject vazio aqui, né, que só tem um componente transform, e aí eu vou adicionar esse script nesse GameObject. Aí eu posso fazer, né, de dois jeitos. Eu posso vir aqui, clicar e arrastar e soltar aqui no GameObject, ou eu posso soltar aqui diretamente no Inspector. Eu posso até procurar aqui também, né, Add Component, Scripts, e aí procurar aqui, né, o resumão C Sharp. Qualquer um desses jeitos dá certo. Então eu vou clicar, arrastar e soltar aqui. E aí você vê que quando a gente adiciona o script aqui, ele já mostra algumas informações aqui que eu vou explicar uma por uma. Então, inicialmente, a gente vem aqui, né? Um detalhe importante que às vezes o pessoal erra é que é importante que o nome da classe seja o mesmo nome do arquivo, porque pode ser que dê erro, certo? Então, às vezes não ocorre erro, mas às vezes acontece. Então, é bom sempre manter o mesmo nome da classe, o mesmo nome do arquivo aqui, .cs, né, de C Sharp. Então, ó, as variáveis aqui, C Sharp tem vários tipos comuns, por exemplo, inteiro, float, double, string, caractere. Então, esses tipos são muito comuns em várias variáveis, certo? Aqui, só para deixar mais claro, é só um resumão de C Sharp. Eu não vou explicar programação, nem linguagem de programação e nem orientação a objeto, né? Isso aí são conteúdos mais extensos que precisam de um outro curso só para explicar isso. Então, aqui eu vou me ater, né, me limitar a explicar as coisas da Unity, certo? Então, quem quiser saber mais informação sobre programação, sobre a linguagem C Sharp e orientação a objeto, é bom, eu peço que procure um outro material para reforçar. Então, aqui, ó, eu primeiro criei essa variável aqui, ó, no caso é uma variável que eu disse que ela é pública, né? Ou seja, ela pode ser acessada por outras instâncias de GameObject fora dos objetos aqui da, da classe resumão C Sharp. Então, qualquer outra instância de objeto de outra classe vai poder acessar esse atributo vida. Então, eu declarei público do tipo inteiro e eu chamei de vida. E aqui na Unity, né, as variáveis que a gente declara como pública, elas aparecem aqui no Inspector. Certo? Aqui, quando a gente adiciona um script, ele é mostrado na Unity como se fosse um componente, né, desse GameObject. E aí a primeira variável aqui é vida. Aí você observa que o C Sharp ele já coloca aqui, ó, a Unity quer dizer, ela já coloca o nome da variável lá no Inspector, a primeira letra com maiúsculo. Se a gente usar variáveis capitulares, por exemplo, desse jeito aqui, quando a gente for, quando a Unity exibe essa variável lá no Inspector, deixa ele compilar aqui, salvei. Aqui. Não existe no contexto. Deu um dia. Deixa eu mudar aqui o nome da variável. Vamos botar aqui. Deixa eu criar outra. Pronto. Eu tirei o nome da variável e ficou erro para todo lado. Então, quando a gente altera lá o script e volta para a Unity, ele compila, né, o script para gerar os arquivos necessários para ele exibir as informações aqui. E aí você observa que como a variável vida aqui no script ela estava, né, capitular, ou seja, da segunda palavra em diante da variável, a primeira letra é maiúscula. Então a Unity, quando vai exibir o nome dessa variável aqui, ele já separa as palavras e coloca a primeira letra de cada
palavra da variável em letra maiúscula, né, para facilitar a visualização aqui no inspector, certo? Então aqui, como eu estava dizendo, as variáveis que a gente declara no script como pública, a Unity já exibe no inspector. E aí, como é inteira, a Unity já vai mostrar aqui o valor dela. No caso, como eu não atribuí nenhum valor, a Unity mostra o valor 0. E aí existem alguns complementos que a gente pode adicionar aqui no código para mostrar informações extras lá no inspector, lá da Unity. Então um deles é esse tooltip, que aí você coloca aqui uma dica que vai aparecer quando o ponteiro do mouse estiver em cima do nome da variável vida. Aqui no caso é uma informação dizendo o quê? Que a vida varia entre o valor 0 e 1000, que é uma dica para a pessoa quando for configurar as informações desse GameObject aqui no script, ele tem que colocar o valor entre 0 e 1000. Então, quando você coloca o ponteiro do mouse aqui em cima do nome da variável, aparece o tooltip, né? Vida varia entre 0 e 1000. Outra coisa importante também é que as variáveis do tipo private, né? No caso com essa variável que eu chamei de dano do tipo float, eu coloquei ela como privada, né, private. E aí você observa que ela não aparece aqui no inspector. De vida, ele já vai para a variável escudo, que é a variável seguinte. Então as variáveis que são declaradas como privada, elas não aparecem no inspector. Se a gente quiser que uma variável privada apareça no inspector, aí a gente tem que usar esse campo aqui, serialize field, que aí a Unity vai serializar esse atributo. Né? Serializar, né, significa o quê? Que a Unity vai transformar essa variável aqui para o tipo que ela organiza os dados. Né? Que na verdade a Unity ela serializa várias informações aqui, que é como ela vai guardar as informações internamente e vai recuperar elas. Então quando a gente usa esse atributo aqui, nesse campo, nas variáveis, sendo uma variável privada, aí ele aparece aqui no inspector. Você vê que a variável dano é privada, mas como eu coloquei aquele marcadorzinho antes, ela aparece aqui no inspector. Se eu comentar, ela vai continuar privada, mas vai sumir lá do inspector. Já como eu tinha comentado, né, a variável do tipo público, ela sempre vai aparecer lá no inspector. Só que caso eu queira que uma variável pública não apareça no inspector, aí eu adiciono esse campo aqui, hide inspector. Aí eu coloco esse marcador aqui antes da variável, aí a variável escudo que aparecia no inspector deixa de aparecer. Ó. Tá aqui a variável vida, aí no caso a variável dano, eu comentei aqui, manteve só a variável privada sem o serialize field, mas é a variável escudo, que é do tipo pública, que deveria aparecer, mas como eu coloquei aqui esse campo hide inspector, aí a variável escudo deixa de aparecer aqui no inspector. Aí outro marcador que a gente pode adicionar é esse reader. Esse reader ele serve para a gente adicionar alguma informação aqui no inspector. Se vocês observarem aqui, ó, cada variável ela vai ocupando um espaço. Mas pode ser que eu queira que apareça alguma informação relacionada à variável. Eu poderia usar o tooltip? Poderia, mas vai que eu queira colocar algum texto diretamente no inspector. Então eu uso esse marcador aqui, reader, que aí vai aparecer essa informação aqui, pontos de escudo, antes da variável escudo. Ó. Aparece aqui o textinho, pontos de escudo, antes da variável escudo. Certo? Você pode querer colocar alguma informação aqui no inspector para orientar ou então organizar as informações dele. Outra coisa que você pode fazer também, ó, no caso dessa variável aqui que eu criei do tipo float, né, para guardar a velocidade do GameObject, eu quero que ela varie entre 0.1 e 2.5. Então eu uso esse marcador aqui range, que ele vai obrigar, né, forçar a variável ficar entre o valor 0.1 e 2.5. E quando a gente usa esse marcador aqui, a Unity já transforma ele aqui para esse formato de slider. Então eu posso colocar o valor diretamente aqui no campo, ou então eu posso vir aqui no slider e colocar o valor diretamente. Aí você observa que mesmo que eu coloque um valor mais alto que o limite, tipo 88, quando eu termino de editar, a Unity mantém o valor máximo. Então é uma forma interessante de você evitar que a pessoa, quando for digitar aqui os valores, né, porque às vezes o programador ele vai criar o script, mas um game designer, outra pessoa da equipe de desenvolvimento é que vai colocar os valores aqui. Então, para evitar que a pessoa coloque valores
um valor fora do intervalo adequado, aí você pode usar o range para evitar esses erros. Além disso, C Sharp tem, né, os tipos comuns também, né, vetor, no caso de inteiro aqui, você diz que o vetor é tipo inteiro, e aí quando você instancia ele, né, o vetor, aí você coloca aqui o tamanho dele, no caso de 7 elementos. Você pode também, quando criar um vetor, você também pode inicializar ele, no caso aqui eu criei esse vetor nomes, do tipo string, e aí inicializei eles aqui com Pedro, Thiago e Ana. Você também pode usar, né, C Sharp também, tem aqueles tipos comuns, set, né, que é conjunto, tem lista, tem dicionário, que é bem parecido também como é utilizado em outra linguagem, né, só que a gente não costuma usar tanto, a gente costuma usar mais lista. E aí, no caso aqui, eu criei uma lista, né, que eu chamei de lista números, do tipo inteiro, que eu também inicializei aqui com esses valores 1, 22, 33, 44, 55. Certo? E aí, quando a gente usa vetores ou lista, a Unity também já organiza eles de maneira diferente aqui no Inspector. Observa aqui que esse meu vetor de inteiros, né, que tem tamanho 7, a Unity veio aqui, ó, e criou aqui, ó, eu chamei o vetor de inteiros, então está aqui o tamanho dele de 7, e eu posso colocar o valor de cada um desses elementos aqui. Ah, professor, se tiver 200 elementos, a Unity mostra aqui os 200 elementos aqui no Inspector, certo? Se eu mudar aqui o tamanho, sei lá, para 4, aí ela atualiza e mostra só 4 elementos. Então, é bem prático para a gente, se precisar editar os valores aqui diretamente no Inspector. Mesma coisa aqui para o string, ó. Como eu já inicializei esse vetor de nomes aqui, ó, a Unity já também já inicializou os valores aqui. Mesma coisa aqui para a lista de números, ó. Como é uma list, né, parecido com vetor, aí eu também já inicializei e a Unity já colocou os valores aqui diretamente no Inspector. Passando aqui pelas estruturas de seleção, né, repetição, aí o C Sharp também tem a estrutura de seleção padrão, no caso o if-else, que aí é bem parecido com o C, C++, né, JavaScript, que aí você pode usar o menor igual, o i da lógica, né, 2i comerciais. Aí no caso, se for dentro da estrutura de seleção, você tiver apenas um comando, no caso aqui, se a variável vida tiver um valor menor ou igual que 0 e maior do que 200, então ele vai executar somente esse comando. Se for só um comando, você não precisa usar o abre e fecha chave. Agora, se for mais de um comando, né, que vai ser executado, caso essa condição aqui seja verdadeira, aí você precisa usar o abre e fecha chave, certo? Então, no caso aqui, para verificar se dois valores são iguais, aí você bota igual igual. Se for valores diferentes, você bota o diferente igual. O ou da lógica, né? Aí você coloca duas barras na vertical. E aí do mesmo jeito, né, tem o if, tem o else, você pode usar direto else e if, não precisa botar else, abrir, fechar a chave e o if, não, você pode usar direto o else e if, né, que no Python tem até o elif. E aqui, né, o else separado, sem o if, no caso como é mais de um comando que vai ser executado caso chegue no else, aí você usa o abre e fecha a chave. C Sharp também tem o if simplificado, né, que é o if de uma linha só, que no caso que ele vai verificar se o valor da variável vida for maior do que 100, se isso aqui for verdade, ele vai retornar 100, se não vai retornar 50. E aí a gente pode já pegar esse valor de retorno aqui do if e já atribuir para uma variável. Então no caso aqui, se a variável vida for maior do que 100, o C Sharp, né, vai atribuir 100 para a variável vida. Se não, vai atribuir o valor 50 para a variável vida. Então isso aqui é bem interessante de a gente utilizar, porque em jogos é muito comum de a gente ter uma situação que a gente precisa verificar um valor que vai retornar uma determinada condição e já atribuir para uma variável. Então isso aqui é bem interessante que você faz o comando numa variável só sem precisar dividir desse jeito aqui. Também o C Sharp tem um switch, né, que você usa aqui switch, coloca a variável que a gente vai verificar e aí embaixo coloca as situações que ela pode ter. Então, caso a variável vida seja menor do que 0 e maior do que 100, aí eu vou executar esses comandos aqui. Lembrar que igual no C e C++, né, tem que colocar o comando break aqui, senão depois do vida aqui, que com o break ele vai sair do switch. Se não tiver o break, depois de executar esse vida igual a 0, ele vem executar esse case aqui, certo? Então tem que ter cuidado de usar o switch para não esquecer o break.
Caso a variável vida seja valor 10, aí ele executa esse comando aqui depois do break. E aí você pode usar o comando default, que caso nenhuma dessas condições aqui seja verdadeira para a variável vida, aí ele vem e executa o comando default, que no caso ele vai imprimir na tela, né, o comando print é para imprimir uma informação lá no console, e ele vai escrever o valor, ele vai escrever lá no console, valor da vida inválido. Com os estruturas de repetição, né, o C# tem o while, que aí enquanto essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar esse comando aqui, vida mais 5. No caso, só é esse comando, então não precisa do abre fecha chave. Também tem um do while, que ele vai executar esse comando aqui para depois verificar se essa verificação aqui é verdadeira. Enquanto for verdadeira, ele vai executando. Aí, lembrando que a diferença aqui do while e do while é que no while ele vai testar antes de executar, e no do while ele vai executar isso aqui pelo menos uma vez para então verificar a condição. O for, no caso C# tem um for, aquele bem tradicional que a gente usa muito em C++. Você usa uma variável para controlar, você pode definir o tipo dela já aqui dentro do for. No caso aqui eu criei essa variável i, inicializei com valor 0, aí separa aqui ponto e vírgula, verifica a condição de parada, aí ponto e vírgula, e aqui como é que a variável de controle, né, vai ser usada para controlar o loop, né? No caso aqui eu estou pegando o valor de i e aumentando uma unidade. E aí, como esse for só tem um comando, que é esse print, não precisa do abre fecha chave. C# tem um for each também, que aí você pega, no caso aqui, aquela lista de números, né? Como é um list, certo? Aí eu posso usar o for each aqui, por exemplo, né? Eu crio essa variável n, e aí ele vai pegar cada um dos elementos dessa lista números, e vai imprimir o valor dele aqui. No caso eu coloquei esse abre fecha chave, mas era opcional. Aí alguns comandos, né, que podem ser úteis de listas, no caso o add, que é para adicionar um valor na lista, ele vai adicionar esse valor no final da lista. Tem um insert, que ele vai inserir esse elemento na posição desse índice aqui do vetor, no caso é o índice 1, então é o segundo elemento do vetor. Eu posso também querer verificar o índice de um determinado elemento, no caso aqui index of, né, ele vai retornar qual é o índice ele vai retornar o índice da primeira posição que tiver o valor 77. Remove, né, ele vai percorrer o vetor e remover a primeira localização que tiver o valor 22. E remove at, ele vai remover o elemento da lista números que está no índice 3, ou seja, o quarto elemento, certo? Então esse aqui é só um resumão de C#, explicar um pouquinho dessa relação de variáveis e algumas dicas aqui do inspector que tem na Unity, para saber esse básico para a gente poder avançar no conteúdo da Unity. Então é isso, até o próximo vídeo, até mais.